Olá, eu sou o Emanuel Tardelli e dou-te as boas-vindas à nossa terceira aula de Método ET. Hoje vamos aprender como estruturar uma sessão de coaching de forma eficaz, garantindo que cada encontro com o teu cliente seja produtivo, focado e poderoso. Uma boa estrutura é o que permite que o coaching flua naturalmente e atinja os resultados desejados. Uma sessão de coaching bem estruturada segue 5 passos fundamentais: rapport, definição de objetivo, exploração, plano de ação e acompanhamento. Vamos explorar cada um deles detalhadamente para que possas aplicá-los nas tuas sessões. Primeiro ponto, rapport, construção de confiança e empatia. O primeiro passo numa sessão de coaching é o estabelecimento de rapport. Isto significa criar uma ligação de confiança com o teu cliente, algo essencial para que ele se sinta confortável em partilhar os seus desafios e objetivos contigo. Rapport não é apenas sobre empatia, mas também sobre criar um ambiente de segurança, onde o cliente sente que pode ser ele próprio sem julgamentos. Para criar rapport, é importante que use uma linguagem corporal aberta e escutes ativamente. Mantém contacto visual, faz perguntas que demonstrem interesse genuíno e reflete as palavras do cliente de forma cuidadosa. Isso faz com que o cliente se sinta ouvido e compreendido. Por exemplo, se o cliente disser "sinto que estou sempre a perder o controle da minha agenda", podes responder "parece que gerir o tempo tem sido um desafio constante para si". Vamos explorar isso juntos. Segundo ponto, definição de objetivo. Clareza sobre o que o cliente quer alcançar. Após estabelecer rapport, o próximo passo é definir claramente o objetivo da sessão. O cliente deve sair da sessão com clareza sobre o que deseja alcançar. Como coach, a tua função é guiar o cliente a identificar o que realmente importa para ele. Um bom exemplo seria perguntar: o que é que gostarias de conquistar nesta sessão? Ou, se pudesse sair desta conversa com uma única solução, qual seria ela? Ao ajudar o cliente a definir o objetivo de forma clara, garantimos que a sessão terá uma direção e propósito. Terceiro ponto, exploração. Perguntas poderosas para descobrir bloqueios e soluções. Na fase de exploração, fazes perguntas abertas que permitem ao cliente refletir sobre os seus bloqueios, desafios e recursos. Esta é a parte mais interativa da sessão, onde o cliente tem a oportunidade de pensar profundamente sobre a situação. As perguntas que usas aqui devem incentivar o cliente a ir além da superfície. Algumas perguntas eficazes podem ser: o que te está a impedir de alcançar este objetivo? Que recursos tens disponíveis para resolver este problema? Ou, se não houvesse qualquer limitação, como gostarias que fosse a tua vida? O papel do coach é não dar respostas, mas ajudar o cliente a encontrar as suas próprias respostas através da reflexão e exploração. A PNL também pode ser muito útil nesta fase, utilizando técnicas como a ressignificação ou os estados de recursos que vimos na aula anterior. Quarto ponto, plano de ação, transformar reflexões em passos concretos. Uma vez que o cliente tenha explorado as suas opções, o próximo passo é criar um plano de ação. Este plano deve ser claro, prático e executável. Pergunta ao cliente: qual seria o primeiro passo que podes dar para te aproximar do teu objetivo? Ou, quais as ações que poderias implementar hoje? Por exemplo, se o cliente definiu como objetivo melhorar a comunicação no trabalho, o plano de ação poderia incluir ações concretas como: vou dar feedback positivo a pelo menos um colega por semana. Ou, vou marcar uma reunião com o meu supervisor para esclarecer as expectativas. Quanto mais específico for o plano de ação, mais fácil será para o cliente implementá-lo. Quinto ponto, acompanhamento, monitorização do progresso e ajustes necessários. O último passo numa sessão de coaching é o acompanhamento. Depois da sessão terminar, o cliente deve ser encorajado a monitorizar o seu progresso e, em sessões futuras, rever o que funcionou e o que precisa ser ajustado. Uma pergunta útil pode ser: como vais saber que estás a progredir? Ou, o que poderias ajustar se não estiveres a ver resultados? O acompanhamento é fundamental porque mostra ao cliente que o processo é contínuo e que o crescimento acontece passo a passo. Para tornar este acompanhamento ainda mais eficaz, pode sugerir que o cliente mantenha um registro das suas ações e reflexões entre as sessões, ou que utilize ferramentas de autogestão para se manter no caminho certo. Nesta aula, aprendemos como estruturar uma sessão de coaching poderosa, desde o estabelecimento de rapport até o acompanhamento. Compreender e aplicar essa estrutura garante que o cliente tenha um processo claro e focado, resultando em maior eficácia e transformação. Ao seguir esses 5 passos, vais ver como cada sessão se torna uma oportunidade para criar mudanças reais e duradouras na vida do cliente.